E a gente vai começar aqui falando da primeira atualização, que é no Lightroom, que é bastante significativa, ó, já dei até um spoiler aqui, estava aberto, que é o seguinte. Lembra, quem me acompanha sabe, eu sempre falei muito e utilizei muito para editar as minhas fotos, tanto no computador quanto no celular, um ajuste chamado tonalização dividida. Tonalização dividida, que na versão em inglês se chama split toning e na versão em espanhol se chama dividir tonos. Para que servia isso, né? Qual era a finalidade da tonalização dividida? A tonalização dividida servia para você colorizar a sua foto de maneira separada através da luminosidade. O que isso significa? Significa que você podia escolher um tom de cor e uma intensidade de cor e colocar isso nas altas luzes da sua imagem, ou seja, nos realces, nas áreas claras, e você podia escolher uma outra cor para colocar nas sombras da sua imagem, nas áreas escuras. E aí você podia escolher o tom da cor e a intensidade da cor, que era a matiz e a saturação, tá? E esse ajuste ele estava presente há muito tempo no Lightroom e ele era muito bom. Só que agora ele ficou ainda melhor. E ele mudou de nome. O nome não é mais tonalização dividida, o nome agora é correção de cores, tá? Correção de cores. Correção de cores. E agora você não tem mais barrinhas aqui, você tem bolinhas aqui, né? E isso aqui ficou muito parecido com a forma como é feita a colorização em softwares de vídeo, né? Então quem trabalha com Premiere aí, quem trabalha com DaVinci Resolve, quem trabalha com Final Cut, já está acostumado com esses círculos de colorização aqui. E esse círculo, o que ele representa? Ele representa exatamente o que a gente tinha antes em barrinhas. Inclusive, ó, você pode apertar aqui na setinha que tem aqui no cantinho à direita e você pode trabalhar de uma forma mais parecida com o que era antes, através de barrinhas, tá? Só que a questão é o seguinte, trabalhando aqui nesse círculo, você tem o ajuste sendo realizado de uma maneira que permite que a sua criatividade flua mais e que você consiga explorar o ajuste com mais profundidade do que simplesmente movimentando barrinhas. Porque quando você modifica isso daqui, ó, você está modificando as duas barrinhas ao mesmo tempo. Então, você chega em combinações de cores diferentes que você talvez não chegaria trabalhando só com as barrinhas. Então, esse ajuste, na forma em que ele está colocado agora, ele vai permitir que você consiga fazer cores diferentes na sua imagem. Mesmo que a base seja a mesma, ele vai permitir que você consiga fazer cores diferentes na sua imagem, tá? E aí é o seguinte, vamos começar analisando ele aqui de cima a baixo, detalhe por detalhe. Ajustar isso daqui, tá? É a forma como você vai organizar o ajuste, tá? Como assim, Rafa? A forma como você vai organizar? Existem formas diferentes de você ver os ajustes. Por exemplo, aqui no HSL, ó, você tem matiz, saturação e luminância. E dentro de cada um deles, você tem as 8 cores, tá? Porém, você pode visualizar isso de uma forma diferente. Se você apertar aqui em cor, você vai estar vendo as 8 cores. E aí dentro de cada cor é que você vai ver o matiz, saturação e luminosidade. Vai fazer diferença na prática? Não, não vai fazer diferença nenhuma. Mas talvez se você quer trabalhar só no amarelo, você vem aqui e trabalha nos 3 fatores do amarelo, digamos assim. E aqui no correção de cores, funciona exatamente da mesma forma. Você pode visualizar somente a bolinha das sombras, você pode visualizar somente a bolinha dos meios tons e você pode visualizar somente a bolinha dos realces. Ou, se você quiser, você pode visualizar as 3 bolinhas juntos, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? É que isso daqui muda a sua organização, não muda o ajuste, tá? Então, se você trabalhou aqui e depois você vem trabalhar aqui, não vai fazer diferença, o ajuste vai estar igual, tá? Então, muita gente acha que tem que trabalhar em todos, quando na verdade, eles são a mesma coisa, só que com uma organização diferente, tá? E aí, eu vou trabalhar neles separadamente aqui, por quê? Porque a bolinha pequena é difícil de você fazer o ajuste com precisão, então eu sempre vou trabalhar aqui, ó, na bolinha maior. Tá? Eu vou deixar minimizado aqui a parte das barrinhas, porque isso é o ajuste antigo lá, eu não quero trabalhar no ajuste antigo, quero trabalhar aqui na bolinha mesmo para a gente ver a diferença na prática que isso causa na imagem, tá? E aí, vamos lá então, a bolinha é o que vai definir aqui o tom da cor e a intensidade. Então, como eu falei, quando eu movimento a bolinha, eu estou modificando tanto a matiz quanto a saturação ao mesmo tempo. E aí eu estou fazendo isso nas sombras, ó.
estou modificando as sombras. Então, perceba que essa foto é uma foto que está relativamente subexposta, ela está relativamente mais escura do que a exposição ideal. Por quê? Porque eu tenho uma luz vinda de contra aqui que eu quis preservar, então eu fiz ela mais escurinha, e isso quem me conhece sabe que eu faço bastante, tá? Então eu consigo colorizar as sombras, depois eu consigo colorizar os tons médios, depois eu consigo colorizar os realces e por último eu consigo colorizar o global, tá? Eu consigo colorizar a imagem inteira. Então isso daqui vai ser tipo uma temperatura, assim, eu vou conseguir jogar a cor que eu quiser na imagem para corrigir ela, tá? E aí, qual que é a diferença maior aqui já nesse primeiro momento? Além, claro, da aparência, né? A diferença maior é que agora nós temos os tons médios aqui e nós temos o global. Lá no tonalização dividida antigo, a gente só tinha shadows e highlights, tá? Só sombras e realces. Agora a gente tem os tons médios e o global. Então só isso aqui já faz com que esse ajuste ganhe muito mais recurso, né? Agora ele consegue colorizar a imagem em mais 2 níveis e isso faz muita diferença. Inclusive, eu dei uma aula agora à tarde para os meus alunos do espanhol e eles me perguntaram, né, qual que é a diferença, qual que é a diferença na prática? E a diferença é que agora você tem mais camadas de ajuste para trabalhar aqui e você pode fazer coisas aqui que antes você tinha que ir no Photoshop fazer. Inclusive me perguntaram nessa aula que eu dei se é melhor fazer isso aqui ou no Photoshop. E a verdade é que no Lightroom você tem a possibilidade mais fácil de sincronizar isso para outras fotos, de copiar esse ajuste, de salvar uma cor que você gostou em um preset. Então, o que você conseguir fazer de cor aqui é menos trabalho que você tem de fazer lá no Photoshop e mais facilidade de salvar isso e aplicar em outras fotos. Depois, qual outra diferença que eu tenho aqui? Eu tenho uma diferença muito grande, que é o seguinte: agora nessa aba aqui eu consigo trabalhar também com luminosidade, tá? E antes eu não tinha luminosidade na tonalização dividida, era só cor. Então, mesmo depois de fazer os ajustes básicos aqui da imagem, mesmo depois de trabalhar as curvas, eu ainda posso refinar a luminosidade da minha imagem, somente das sombras, dos meios tons ou dos realces, aqui nessa aba de correção de cores, tá? Por último, nós ainda temos aqui a possibilidade de você pegar cores personalizadas, tá? Você pegar cores personalizadas ou você pegar um conta-gotas e clicar na imagem para dizer que cor da imagem você quer que predomine na imagem inteira, tá? Então, por exemplo, eu quero por exemplo aqui, ó, eu quero colocar amarelo nas minhas sombras. Eu pego o conta-gotas e eu coloco exatamente o tom de amarelo que eu quero, tá? Isso é interessante? É bastante interessante. Eu ainda não testei muito, mas aqui só de fazer isso aqui, ó, eu já gostei. Mas vamos lá, vamos ver mexendo na bolinha aqui, que foi o que eu achei mais interessante até agora. Vamos ver o quanto isso tem de poder para transformar uma imagem que está 100% crua, como essa daqui. Essa foto, ela não tem ajuste nenhum, tá? Ela não tem ajuste nenhum, ela tá zerada. Eu vou apertar em redefinir aqui, ela tá zerada, tá? Então vamos lá, eu tô aqui, vou começar pelas sombras. Eu vou clicar na bolinha e vou arrastar. E aí, que cor que eu vou colocar nas sombras, Rafa? Você vai ter que experimentar, você vai ter que testar. Isso aqui vai variar de acordo com o seu gosto, com a sua preferência, com o seu estilo, com a sua identidade, tá? Eu vou fazer aqui, e também vai variar bastante de acordo com a foto, né? Não adianta eu querer fazer uma coisa completamente contrária ao que a foto tá me mostrando ali, né? Então essa é uma foto com contraluz do sol, num fim de tarde, com tons quentes, né? Então eu vou fazer ela mais quente. Eu vou vir aqui, vou colocar um laranja nas minhas sombras. Vamos trocar agora para os tons médios. E aqui eu vou colocar um tonzinho um pouco mais amarelado, quase verde. Vamos lá. E aqui você faz o ajuste inicial e depois você refina, né? E aí vamos para os realces. E aqui eu vou dar uma quebrada, eu acho. Eu vou dar uma quebrada. Eu vou dar uma quebrada para esse púrpura. Vamos ver como é que vai ficar isso. Vamos ajustar a luminosidade agora. Primeiro eu vou dar um pouco de luz na foto toda aqui na exposição básica, né? Já que ela realmente está um pouco escura no geral.
E vamos voltar agora para refinar essa luminosidade aqui no correção de cores. Ó. Nas sombras, dificilmente você colocando nas sombras aqui luminosidade, você não vai ganhar informação, você só vai estar jogando um cinzinha por cima. Então, normalmente é um ajuste que eu não vou usar muito aqui, iluminar as sombras por esse recurso, tá? Talvez para baixo, vou colocar um pouquinho positivo aqui, porque isso vai me permitir dar um contraste mais forte ali em cima depois, tá? Vamos agora visualizar a luminosidade dos meios tons. E olha aqui o quanto eu consigo ganhar de brilho nos meios tons. Olha aqui. Olha isso. Eu vou jogar bem forte aqui, ó. E vamos para os realces. E aqui eu vou apagar um pouquinho, tá? E vamos trocar essa cor dos realces aqui que eu não tenho certeza se tá boa. Ah, vou colocar um azul. O que vocês acham? Vou colocar um azul. E esse aqui eu acho que eu vou puxar um pouco mais pro amarelo. E esse aqui, esse das sombras... Esse das sombras estava bom, Ctrl Z. Tá? Além disso, o que a gente tem aqui? Eu tenho mesclagem e equilíbrio, tá? Mesclagem e equilíbrio. O equilíbrio a gente já tinha, né? O equilíbrio é, eu quero que predomine a cor que está nos realces ou eu quero que predomine a cor que está nas sombras. Então, se eu puxar para a direita, vai predominar a cor que está aqui nos realces, que no caso é o azul, ó. E aí a foto vai ficar azul, tá? Não é o que eu quero. Se eu puxar para a esquerda, vai predominar a cor que está nas sombras, que é o laranja. Então, se eu puxar para trás, vai predominar o laranja. Como eu fiz um ajuste bastante equilibrado, como eu fiz um ajuste bastante equilibrado, eu não vou jogar isso para nenhum lado aqui. Tá? E o mesclagem, o que é? O mesclagem, ele vai procurar fazer uma média das três cores. Então, se você aumentar, ele vai misturar essas cores e se você... puxar para baixo, ele vai neutralizar a mistura dessas cores, tá? Tanto é que se você puxa para baixo, você quase não tem muita diferença aqui, tá? Porém, se você aumenta, você acaba homogeneizando essas cores e é mais ou menos parecido como se você estivesse mexendo mais no global, tá? Pelo menos foi o que eu notei trabalhando hoje com essa ferramenta, tá? Então, Opa, aqui é a luminância, volta. Vou trabalhar com mesclagem, eu vou jogar um pouquinho para cima aqui porque eu gostei do resultado, tá? E aí vamos lá para o global. O global é assim, o global ele é para quando você está vendo que a foto está pesando para uma cor, tá? Nesse caso aqui, eu acho que não está pesando para cor nenhuma. Talvez um pouquinho para o amarelo. Então eu vou ir para o lado contrário aqui, ó. Eu vou jogar um pouquinho, bem pouquinho de azul, um pouquinho de ciano assim, ó. E a luminância global eu vou aumentar também, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar um efeito e vou jogar só uma vinhetinha pra gente dar uma destacada mais no centro, ó. Puxo o efeito, jogo uma vinheta difusa. E olha só, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Olha o que tem de edição nessa foto aqui, tá? Tem uma exposição, uma recuperação de realces, essa ferramenta nova de correção de cores e uma vinheta. Tá? Agora, olha a diferença antes e o depois. Olha essa diferença, galera. Olha o poder dessa ferramenta aqui. Olha o quanto você pode fazer, o quanto você pode criar a mais de cor agora na sua fotografia. O quanto mais de recurso você tem que só outros softwares mais focados em colorização que tinham antes, né? Então, assim, incrível, incrível. Incrível mesmo, tá?